Fala aí, meninada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no Catequese em Casa. E continuando o tema da revelação divina, né? Onde nós vimos no último encontro Cristo é a plenitude da revelação. Hoje nós vamos ver como que o próprio Cristo estabeleceu para que essa revelação de Deus fosse transmitida através das gerações. E então, vamos lá. Começamos aqui com a carta de São Paulo a Timóteo, que diz que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E a verdade, a gente já sabe, é o próprio Cristo Jesus, caminho, verdade e vida. Então vamos ver agora de que forma que Deus possibilita, né, no seu amor infinito, que o Evangelho seja comunicado a todas as pessoas, ao mundo todo. A primeira forma, então, é a tradição apostólica. Então, Jesus vai ordenar aos seus apóstolos que anunciem o Evangelho da salvação para toda criatura, e esses apóstolos, obedecendo a palavra do Senhor, obedecendo a palavra de Jesus, saem anunciando e pregando. Então, o Evangelho significa boa notícia, tá? Só um parênteses aqui para vocês. Para quem não sabe, a palavra Evangelho significa boa notícia. Então, a vinda de Jesus é uma boa notícia da salvação que tem que ser espalhada para toda criatura. E os apóstolos, eles vão anunciar e pregar de duas maneiras. Então, a primeira forma é oralmente. Então, através da sua pregação, do seu exemplo e das instituições, os apóstolos transmitiram aquilo que tinham recebido dos lábios e das obras de Cristo e o que tinham aprendido por inspiração do Espírito Santo. Então, os apóstolos que conviveram com Jesus, viram como Jesus agia, ouviram aquilo que Jesus falava e, através da sua pregação, do seu exemplo, das suas ações, né, e da própria organização que esses apóstolos fizeram, que é a igreja, transmitem o Evangelho, transmitem a boa notícia. Então, a gente encontra os relatos dessa atividade dos apóstolos, dessa transmissão oral do Evangelho, nos relatos que estão escritos nos Atos dos Apóstolos e também nos escritos dos chamados padres da igreja na era apostólica, que são os anos que se seguem, né, logo após a ascensão de Cristo, um pouco ali depois do ano 30, e da era subapostólica, que são uma geração seguinte, né? Uma ou duas gerações seguintes às dos apóstolos. Então a gente compreende mais ou menos aí essa era apostólica e subapostólica, mais ou menos ali do ano 30 até o ano 150, né? Então, do primeiro século até a metade do segundo século depois de Cristo, a gente tem relatos dessas atividades dos apóstolos, né? Dessa pregação oral. E a outra forma de transmissão da revelação, de transmissão da palavra de Deus, é o por escrito, que é o que a gente chama de Sagrada Escritura. Então são os apóstolos e os varões apostólicos que, sob a inspiração do Espírito Santo, escreveram a mensagem da salvação. Então, o que acontece? Tivemos apóstolos que escreveram livros do Novo Testamento e também tivemos os chamados varões apostólicos, que são basicamente os discípulos que ouviram a pregação dos apóstolos, aderiram à pregação dos apóstolos e se converteram ao cristianismo, estudaram a vida dos apóstolos e a vida de Cristo e passaram a escrever, e seus escritos também foram inseridos na Sagrada Escritura. Por exemplo, os evangelistas São Marcos e São Lucas não foram apóstolos diretos de Jesus, eles são chamados varões apostólicos. Dentre então esses escritos, nós temos o chamado Novo Testamento. Por exemplo, né, além dos evangelhos, as cartas, chamadas cartas apostólicas ou cartas católicas, né, de São Paulo, de São Pedro e de São João. Mas assim, era necessário uma forma de manter o evangelho íntegro, ou seja, que a mensagem do evangelho fosse transmitida de forma total, de forma também viva, ou seja, além de ter que se manter aquilo que de fato Jesus quis dizer, não dando margens para interpretações
absurdas e abusivas da palavra de Jesus, e também manter viva, ou seja, transmitir isso de geração em geração, de forma temporal, que se fosse aplicado na vida de todas as pessoas, era necessário estabelecer uma forma de sucessão, que é a chamada sucessão apostólica. Quem são os sucessores autênticos dos apóstolos? Os bispos, né? Os bispos que são auxiliados pelos padres e pelos diáconos. Então, o colégio dos bispos, os padres e os diáconos, eles recebem o Espírito Santo de uma forma especial para assumirem essa missão de manter o evangelho vivo e de transmitir o evangelho através do sacramento da ordem. Então, quando um bispo impõe a mão sobre um homem, dando a este homem uma ordem, seja o diaconato para o diácono, o presbiterato para os padres e o episcopado para os bispos, através desse gesto do sacramento, esses homens recebem o Espírito Santo de uma forma especial para transmitir e conservar a mensagem do evangelho. Então, essa transmissão viva é que se denomina de tradição. Então é pela tradição que a igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo aquilo em que acredita, né? Conforme nos ensina a Constituição Dogmática Dei Verbum, documento do Concílio Vaticano II. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Que a comunicação que Deus Pai fez de si próprio, através do seu Verbo, através do seu Cristo, pela ação do Espírito Santo, continua presente, ativa, viva na igreja, através da tradição. É através da tradição que Deus conversa com o seu povo sem interrupção. Então, desde a encarnação, desde que Cristo veio na Terra e pregou o Evangelho pela primeira vez, Ele próprio instituiu através dos apóstolos a tradição para que esse diálogo, esse Deus que é verbo, que fala, que conversa conosco, continuasse conversando com a humanidade sem interrupção através de toda a história. Então, é esse o valor, essa a importância da Sagrada Tradição. Muito bem, então nós entramos aí no tema tradição e escritura. O catecismo vai nos ensinar que a tradição e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si, ou seja, estão interligadas, estão interrelacionadas. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. Ou seja, tanto a Sagrada Tradição quanto a Sagrada Escritura provém da mesma fonte, a Palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo. Uma e outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu estar com os seus sempre, até o fim do mundo. Então, basicamente, tanto a Sagrada Tradição quanto a Sagrada Escritura procedem de Deus pelo Espírito Santo e é levada à ação evangelizadora pelos apóstolos e pelos varões apostólicos e transmitidas entre todas as gerações pelos sucessores dos apóstolos. E, por fim, apesar de se tratarem de duas formas distintas de transmissão da revelação divina, né? A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, escrita por inspiração do Espírito Santo, e a Sagrada Tradição conserva a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, e a transmite integralmente aos seus sucessores, para que eles, com a luz do Espírito da Verdade, fielmente conservem, exponham e difundam a sua pregação. Ambas procedem da mesma fonte. Sagrada Tradição e Sagrada Escritura procedem do Espírito Santo. Então é por isso que a igreja não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Ambas, tanto a Sagrada Tradição quanto a Sagrada Escritura, devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Muito bem. Então, só para fechar esse nosso assunto, a gente só precisa estabelecer um parênteses final aqui com uma diferenciação entre o que é a Sagrada Tradição, né, a tradição com T maiúsculo, e as tradições eclesiais, né, a tradição com T minúsculo. Então, minha gente, a Sagrada
tradição, a tradição com T maiúsculo, é aquela tradição que vem dos apóstolos. Ela transmite o que os apóstolos receberam do ensino, do exemplo de Jesus e aprenderam do Espírito Santo, né? Se a gente for parar para pensar, a primeira geração de cristãos não tinha o Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento foi escrito mais ou menos lá pelo ano 50, né? A gente sabe que Jesus subiu aos céus mais ou menos no ano 30, 33 ali. Então, foram 20 anos de cristianismo sem existir Bíblia, sem existir o Novo Testamento. Existia o Velho Testamento, que era a Bíblia dos judeus, mas não existia o Novo Testamento. Então, durante esses 20 anos, ou seja, é uma geração mesmo, a única forma de transmissão da verdade de Cristo era a transmissão oral através da Sagrada Tradição, depois que começaram a vir os livros escritos. Então, o próprio Novo Testamento testemunha o processo da tradição viva. Então, tradição é palavra de Deus que se transmite através da pregação e da ação apostólica. E a gente precisa diferenciar ela das tradições com T minúsculo. O que são essas tradições com T minúsculo? São as tradições que surgem na igreja em determinadas épocas ou determinados locais e que depois podem ser aprovadas ou desaprovadas. Essas tradições elas podem ser, por exemplo, tradições teológicas, como por exemplo, diversas tendências teológicas que surgiram, né, através dos tempos na igreja, que são tradições com T minúsculo. Outra tradição com T minúsculo são, por exemplo, as tradições litúrgicas, né, que podem variar de acordo com a época, como por exemplo, a gente tem a missa, que a gente chama, né, de rito extraordinário, o rito do Concílio de Trento, e a gente tem a missa, que é o Novus Ordo, que é o rito ordinário, que é o que a gente reza normalmente, que é a missa do Concílio Vaticano II. São tradições litúrgicas distintas, mas são tradições com T minúsculo. Tradições disciplinares, como por exemplo, o uso do véu. Houve uma época em que o uso do véu nas igrejas era obrigatório. Então é uma tradição disciplinar que variou com a época e também tradições disciplinares que variam com o local. E as tradições devocionais, como por exemplo, né, nós temos o Santo Terço, que é uma tradição devocional que varia de local para local. Como por exemplo no Oriente existem outras novenas, né? São tradições populares, devocionais, como por exemplo a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Aqui no Brasil a gente tem uma devoção muito forte pelos santos do mês de junho, das chamadas festas juninas, né? São João, Santo Antônio, São Pedro e São Paulo. Isso são alguns exemplos de tradições com T minúsculo, tá? Só para diferenciar mesmo da tradição com T maiúsculo, porque a tradição com T maiúsculo ela é universal, vale para toda a igreja. Por exemplo, um exemplo, né, de verdade de fé que provém da tradição com T maiúsculo é que Nossa Senhora Santa Maria é mãe de Deus. Essa tradição, esse conhecimento da igreja, ele não pode ser modificado, negado por ninguém, em nenhum lugar. Diferente das tradições com T minúsculos que podem ser mantidas, modificadas ou até abandonadas de acordo com a direção do magistério da igreja. Então é isso aí, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já sabem como se comunicar com a gente. E se gostaram do vídeo, compartilhem com seus colegas no Facebook, no Instagram. Deem o like no vídeo e se inscrevam e convidem seus colegas para se inscrever no canal. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês e até o próximo.